provavelmente não gosto de você. E o episódio de hoje é sobre... Olá, você ouvinte. Hoje você deve estar estranhando, né, que o episódio não está começando da mesma forma, já com o tradicional convidado falando já sobre o assunto. Tivemos alguns contratempos aí, aviões, chuva, trabalhos. E aí, infelizmente, a Cris, que é a convidada de hoje, que participou também do episódio anterior, ela não pôde ficar para esse pedaço da introdução. Então... eu queria aqui primeiro pedir desculpa para todo mundo aí pelo atraso do episódio, mas esses dias foram as comemorações do meu aniversário que acabaram exigindo um pouco mais de mim do que talvez eu deveria entregar. E aí acabou que a gravação do episódio ficou para domingo, 11 horas da noite. E aí eu precisava trabalhar, porque eu faço algumas outras coisas além de fazer podcast. Então o episódio tá saindo hoje, na terça, mas tive o mesmo carinho de sempre para editar. A gravação ficou muito legal, ficou muito bacana. A Cris aí sempre colocando vários pontos extremamente relevantes. E eu queria dar aqueles velhos recados de sempre para você. Então, se é a primeira vez que você tá ouvindo, coloca para seguir a gente para ouvir os próximos episódios, ou ouvir os anteriores também, se você quiser. Se você já ouviu e ainda não segue a gente no Instagram, então siga a gente no Instagram, o @eu provavelmente não gosto de você. Se você quiser falar alguma coisa sobre o episódio, mas não quer colocar sua cara lá no Instagram, ou você não tem Instagram também, isso é uma possibilidade. Você pode mandar um e-mail pro eu provavelmente não gosto de você @gmail.com. E não esquece também de compartilhar com seus amigos aí e piramidar, né? O importante é que mais pessoas ouçam. E eu acho que esse episódio vai ser bem interessante aí pra espalhar pras pessoas. Eu acho interessante que o meu público é praticamente metade homens e metade mulheres. Alguma parcela também de pessoas que se reconhecem como não binárias. E eu acho que pras mulheres eu acho que foi um papo interessante. Para os homens, eu acho que eles têm que ouvir e não falar. E para quem não é binário, eu acho que é um conteúdo bacana também. E eu queria agora ler uns recados de alguns comentários aqui que o pessoal deixou. Então, o Adeildo Falaschi falou que estava passando aqui só para elogiar esse podcast, que ele mal conhecia e já considerava pacas. Ele falou que o episódio dele favorito era o Esquerda Cirandeira, mas que ele ia se deliciar com o último episódio. E a Lu Pimenta, que sempre tem ouvido aí do Disney BR Podcast, também deixou um comentário falando que adorou o último episódio. Muita gente falou aí que gostou do último episódio com a Cris, inclusive disseram que ela tem uma voz sedosa, e as pessoas estão clamando por um episódio onde ela, o B2, Rodrigo Bueno, e o Vinícius Melo do terceiro episódio aí se juntem, porque todo mundo tem gostado. O Bruno Cardoso também deu parabéns pelo episódio, disse que foi uma discussão muito interessante. E no Instagram aqui, o último comentário foi do João Véi. Ele perguntou o seguinte, ele perguntou em quem que o pessoal desse podcast votou. E não tinha outra resposta, a não ser que o que votou mais à direita votou 13. Por último, um recado aqui que veio por e-mail, o primeiro recado aí por e-mail, que foi do Edgar. E ele comentou e quis adicionar uma coisa aí que ele ouviu do episódio e comentou, falando que a namorada dele, que é professora, na aula acabou, enfim, fazia parte da dinâmica, explicando que os dinossauros morreram por causa do meteoro e tudo mais. Isso para crianças pequenas, e ok, né, gente? Os dinossauros efetivamente morreram há um longo tempo aí com um meteoro, isso é um fato. E aí parece que no dia seguinte a mãe de um dos alunos resolveu ir lá reclamar porque não podia frustrar a criança dando esse tipo de informação, assim. Então
Ele falou assim que até as expectativas de crianças pequenas aí não pode nem ser frustradas. Imagina dizer não, então, pra uma criança dessa. E aí, agora falando do que a gente vai falar do episódio de hoje aí, então, já pelo título você já ouviu que a gente vai falar hoje sobre ditadura da beleza e falso empoderamento. E vocês vão poder notar nesse episódio que eu falo muito pouco, porque eu acho que essas questões não foram feitas para eu ficar falando sobre, e sim, no mínimo, uma mulher aqui, que é o mínimo que eu esperava, e é isso que também eu quero pro podcast. Então, quando eu falo que eu provavelmente não gosto de você, eu não gosto de você provavelmente homem machista. Na verdade, se você é um homem machista, eu efetivamente não gosto de você. E aí a gente vai abordar algumas questões aí referente a toda essa questão aí de ditadura da beleza, do mercado, como ele influencia tudo que a gente tá falando, tudo que a gente tá pensando. Também de um tema polêmico aí, que é o falso empoderamento aí, do que é empoderar efetivamente, se só fazer mulheres... Bom, eu não vou entrar nesse mérito porque efetivamente não é o meu lugar de fala, e eu vou deixar vocês com a voz sedosa da Cris e seus pensamentos contínuos e coerentes como eu nunca vi aí pra vocês ouvirem. Então, muito obrigado e vamos pro episódio. Eu tava conversando com você outro dia, e aí eu quis trazer isso pra cá. Eu tava falando sobre pelos nas axilas. Porque é o seguinte, eu vejo que tem, tipo, cara, é muito genérico, né, falar feminismo e tal. Mas existe uma das coisas ali que tem uma galera que leva esse negócio de não depilar a axila com uma das coisas, tipo de... eu não preciso necessariamente ficar cuidando dos meus pelos, tem essa necessidade e tal, os homens têm, tipo, por que mulher tem que ter um negócio tal, não sei o quê. Só que eu tenho uma questão com isso, que é o seguinte, por que a gente não pode ser todo mundo sem pelo? Porque eu acho assim, e não é nem só todo mundo sem pelo, assim, na verdade é uma questão minha, eu já entendi, eu conversei com algumas pessoas essa semana e eu entendi que é uma questão minha, pelos nas axilas. Beleza. Mas eu fico pensando assim, tipo, será que precisava, tipo... Isso, assim, a gente não podia deixar os pelos nas axilas de boa e a gente, sei lá, se a gente for falar de pelos, a gente fala de pelos em qualquer outro pedaço do corpo, exceto nariz e ouvido também, porque nariz e ouvido também não é socialmente aceitável e não tem ninguém que vai me convencer disso. Será que a gente precisa colocar o sovaco nesse bolo? Então, mas é que eu acho que a grande questão é que deixar o sovaco de lado é justamente a atitude de quem não depila o sovaco. Porque a grande questão é que para a mulher ele não pode ser deixado de lado. Para o homem ele pode ser deixado de lado e fica ali crescendo eternamente até o ponto que os pelos param de crescer, obviamente. Mas a grande questão é essa. Por que para o homem é socialmente aceito e para a mulher não? E aí essa questão de, não, mas o meu problema é com o pelo na axila em si. Não é porque é mulher... Eu também acho feio em homem, eu também acho, também acho que homem tinha que aparar. Mas aí é meio uma lógica do, as mulheres se querem direitos iguais, também tem que fazer alistamento obrigatório no exército, sabe? Mas eu acho essa questão do alistamento militar, por exemplo, é outra coisa que é idiota, assim, tipo, as pessoas falam, porque um tem que fazer, o outro tem que fazer. Não, porque a gente, nenhum dos dois faz e tá tudo certo. Exato, tipo... mas então, eu acho que é a mesma coisa. O certo seria ninguém ter que se alistar no exército. Exato. E o certo seria ninguém ter que depilar, entendeu? Ninguém ter a obrigação de fazer nada disso, não é tipo, a igualdade é a gente infligir a mesma opressão aos dois. Não, vamos parar de oprimir. E se a gente não oprimisse ninguém? Seria legal, né? E aí, tipo, o pelo na axila parece uma coisa pequena. E, por um lado, eu acho que ele realmente não é uma questão estrutural, no sentido de que a gente não tem que parar aí. A questão não pode ser só essa. Mas ele é um sintoma de questões estruturais. Certo. E ele representa coisas. E deixar... não depilar os pelos da axila é uma forma de tanto de se posicionar contra essa obrigação exclusivamente feminina, quanto simplesmente fazer isso, não ligar mais para o sovaco, não ficar mais pensando na sua axila todos os dias e olhar de 2 em 2 dias, eu vou colocar uma blusa de alcinha hoje, então será que eu posso colocar ela hoje? Será que eu tenho que me depilar antes? E se você depila com cera, mas não tá
longo o suficiente pra depilar ainda, então eu vou ter que usar, é muito louco isso. Vou ter que usar uma blusa de manga porque ainda não pode depilar e eu não posso sair com pelo aparecendo, sabe? Nossa, isso é desgraçado. Então, isso é desgraçado. Tipo, num puta calor no verão de São Paulo, você não pode sair com uma blusa de alcinha porque ainda não dá pra depilar, entendeu? Isso que é muito louco. Tá. E aí, tem muita gente que bate nessa tecla de, com questões de depilação no geral, né? Da axila, da virilha, não sei o quê, da perna, que seja. Não, mas eu acho que homem também tinha que depilar. Vejo muito mulher reproduzindo, falando isso. E assim, você pode até não gostar, você pode até achar que não fica bem em ninguém, que todo mundo deveria depilar, que já é um problema, assim, seu. O que você acha que os outros deveriam fazer com o corpo deles é um problema exclusivamente seu. Mas, além disso, é uma... Não sei se eu poderia chamar de falsa simetria ou uma... Não é uma hipocrisia também, mas não é bem uma verdade, né? Porque você pode achar que fica melhor, mas não é o mesmo tipo de obrigação. Então, mesmo que os homens estejam começando a aparar os pelos, a depilar de vez em quando algumas partes do corpo e tudo mais, se o cara chega no ônibus e levanta de regata e levanta o braço com uma axila peluda, o ônibus inteiro não vai ficar encarando ele, ninguém vai olhar feio, a mãe dele não vai falar, nossa, mas você vai sair assim. É um outro tipo, ele não corre o risco de ser xingado na rua por causa disso, entendeu? Sim. É só uma coisa, talvez você que acha feio ou que tem outros problemas com pelos na axila, olhe e não goste, mas... Não, a única coisa que eu adicionaria a isso é, tipo, eu concordo totalmente, eu conversei com algumas pessoas e eu vi o quanto não fazia sentido o meu questionamento, mas pelo menos assim, se rolasse esse consenso do sovaco, pelo menos eu não ia exigir que ninguém tivesse tamanho certo, assim, vamos dizer assim, era só não parecer que tá crescendo uma árvore embaixo do seu braço, tá tudo certo, assim, pode tá o pelo curtinho, pode estar não sei o que, é só não começar a sair assim, ó, e parecer que parece, como é que é? Tem alguma planta, assim, que é essa, não sei. Não sei também, mas eu acho que, né, os pelos... Cada um cuida são uma realidade, cada um cuida do seu. O importante é só manter uma higiene, né? Não prejudicar o amiguinho no ônibus com Exatamente. O fedor do seu sovaco. Então, mantendo higiene. Pode com pelos e sem pelos. Exato. Então, assim, conheça o seu fedor, evite o seu fedor e tá todo mundo bem. Vamos viver em sociedade coletivamente. Mas a grande questão é isso, não é só um pelo, não é só uma questão de preferência, né? Essa é uma grande mentira também. Mas acho que tem muito uma coisa em alguns feminismos de falar, não, mas eu me depilo, não é porque eu acho que mulher tem que se depilar. Não é por uma opressão de ninguém, é porque eu acho mais bonito. É uma preferência minha. Tá bom, mas de onde vem a sua preferência? A gente acha que as coisas são... que a gente tem muita... que os nossos gostos são muito pessoais e eles não são, assim. Por que você acha mais bonito? Eu também, eu vou sair de saia e eu vou raspar a perna. Porque eu acho mais bonito. Mas eu tenho plena consciência de que eu acho mais bonito porque eu fui ensinada a achar mais bonito a vida inteira. Porque eu só vi imagens de mulheres de saia com a perna depilada. Porque eu só vi as coisas acontecendo dessa forma. Então não é uma coisa natural. Se eu tivesse sido criada em uma sociedade em que ninguém depila a perna, eu não ia achar mais bonito a perna depilada, entendeu? Porque aí eu ia achar estranho. Sim. Não, e eu até estava conversando com uma amiga que... inclusive ia participar, né, hoje, mas não conseguiu. E ela falou que quando ela era... Isso é tão naturalizado pra gente, né, que quando ela era criança... Agora eu até... Depois ela me corrige se eu estiver lembrando errado, mas eu acho que a história era mais ou menos que quando ela era criança, ela achava que as mulheres não tinham pelo. Nossa. Porque ela só via as mulheres, eu não sei se era axila ou perna, alguma coisa assim. Ela sempre viu da mãe, das tias e tal,
Acho que era axila, porque perna você vê mais, né? Mas não sei, foi alguma coisa que ela viu do primo ou do tio. Nossa, ela viu algum homem da família com pelos na axila e ela, tipo, porque ele tem pelos lá, sabe? Tipo, aí é que a mãe explicou, porque nasce pelo lá, que a gente tira. E ela ficou assim, meu Deus, bum! Como assim isso acontece? É uma ideia meio geral, assim, né? Parece que a mulher que deixa pelos crescer está fazendo uma mágica em que está crescendo pelos nela, porque o natural é a mulher não ter pelo. Sim. É assim, tem que ser assim todos os dias da vida eu vejo dela. que muita gente julga, assim. Tipo, meu negócio é só o sovaco, assim, eu só queria deixar claro. Assim. Mas eu vejo muita gente, assim, que, tipo, sei lá, a mulher... Cara, um negócio que eu vejo que homem se choca muito é a mulher que tem pelo no braço. Tipo, Não, e eu acho muito desgraçado, porque assim, puta, é um negócio que dá um puta trabalho, não é igual a outros pelos, por exemplo, eu não sei como é que é, tipo, porque eu não depilo, enfim e tal, mas eu tenho a impressão, pelo que eu vejo das pessoas depilando, por exemplo, as outras partes do corpo, os pelos são mais finos normalmente, e aí fica, quando ele vai crescendo, não fica tão aparente, só, acho que depende da pessoa e tudo mais. E normalmente depilar o braço, tipo, fica meio marcado, o pelo fica grosso e fino e fica muito mais aparente. E fica pior do que se você tivesse deixado o ar de boa. Ah, sim, porque o pelo no braço é um pelo fino, né? Tipo, eu acho bem fino. Não, depende. Depende, é variação entre pessoas mesmo. É porque eu acho que quem mais fica ligando isso aqui tem mais pelo, assim, tipo, no braço, assim, tem gente que tem mais e tal. E, porra, imagina o trabalho que deve ser, porque, tipo, é bastante pelo, é uma área grande e tal, não sei o que, e você tem que ficar ligado no pelo do seu braço, sei lá. E é uma área que dói se você for arrancar com cera. Todos os pelos dói pra arrancar. Sim. Com cera ou com pinça, sobrancelha também e tal. Mas o braço dói bastante porque eu fui idiota e colei um emplastro outro dia. Eu sofri muito pra tirar. Mas eu tava com muita dor no punho, então... Tá, não, aí ok, aí é um motivo justo. Nossa, tá doido. Eu faço trancinha às vezes com os pelos do meu braço, assim, sabe? Fico enrolando, assim. Gente, é muito errado isso. Mas eu acho que essa questão de os homens estarem cada vez mais aderindo a esses procedimentos estéticos não é muito um ganho, assim, na igualdade de gênero. Eu acho que tá todo mundo perdendo, sabe? Então, se a gente tinha índices de transtornos alimentares eram doenças femininas, e ainda são, né, vistos como doenças femininas, o que piora a perspectiva dos homens que sofrem procurarem tratamento, das outras pessoas perceberem que aquele cara tem um transtorno alimentar e ajudar ele a procurar tratamento e tudo mais, porque geralmente quem tem não vai procurar tratamento, né? É porque, em geral, os homens não estão submetidos a essas mesmas pressões estéticas que a gente. Então, submeter todo mundo, e à medida que os homens estão começando a ser cobrados um pouco, assim, ainda 1/100º do que as mulheres são em relação à estética, também vão crescendo os transtornos alimentares entre homens. As pessoas não pensam muito nisso, mas a questão do transtorno alimentar, aliás, a questão da ditadura da beleza, da pressão estética, não é uma bobagem, como alguns movimentos, inclusive de esquerda, gostam de dizer para invalidar essas questões. É mais importante, porque vocês estão falando aí de ditadura da beleza e o importante mesmo é que mulher ganha menos. Sim, realmente é muito importante a questão salarial. A questão da pressão estética, da ditadura da beleza, desses assuntos relacionados, ela é muito importante para mim por 2 pontos principais. Um que é esse que eu tô falando, que é como isso adoece as pessoas, como isso leva a doenças muito sérias. Então, anorexia, bulimia, compulsão alimentar vem do mesmo lugar. As pessoas acham que são coisas opostas e não são. Vem da mesma questão de restrição alimentar, vem da mesma questão de culpa ao comer. E tudo isso leva à compulsão. Então, enfim, é que depende, as pessoas têm funcionamentos diferentes e podem manifestar um ou outro, podem acontecer coisas diferentes em momentos diferentes da vida e tudo mais. Mas tudo isso está muito ligado a essa questão do corpo e das obrigações que a gente tem em relação ao corpo, segundo a sociedade, né? Tanto que tem algumas pesquisas mostrando, eles acompanham um povo, né? Aplicam uns scores lá de riscos de transtorno alimentar ou
mesmo veem quantas pessoas fecham critérios diagnósticos para algum transtorno alimentar. Eles acompanham com esses scores um povo antes da TV chegar nesse povo. E aí depois que a TV chegou, o que aconteceu com esse povo. E assim, povos que praticamente não tinham transtornos alimentares começam a mostrar ou transtornos ou comportamentos transtornados em relação ao comer, ou imagem corporal distorcida, que é também o primeiro passo para um transtorno alimentar, ou um predisponente, em função da mídia. Sim. Porque a mídia é uma forma muito eficaz de embutir padrões, né? Não que a sociedade sem mídia não tenha, mas é uma mídia é uma forma de propagar isso. De propagar isso e propagar determinados padrões, né? Eu vi isso acontecer mesmo assim, tipo, uma coisa idiota, mesmo no estado de São Paulo. Eu tenho família em Votuporanga, no interior de São Paulo, e quando eu era criança, dentro dessa família, pelo menos, não sei se pra cidade inteira era assim, eles ainda achavam que o bonito era ser gordo, sabe? Eu não tô falando que isso seja um problema, tô só explicando o que era era naquele momento e como isso já era diferente da visão de São Paulo, da capital. Marido da minha prima, né? Ele chamava ela carinhosamente de gorda. E aí, ao longo dos últimos anos, com a popularização da internet, uma exacerbação desse culto ao corpo, à magreza, agora eles mudaram completamente de visão. Agora a minha prima reclama do peso dela. Agora o marido dela também reclama que está gordo. A mãe dela critica que ela está gorda. Então, é uma mudança de visão muito grande. Não é que a gente sempre achou que o natural fosse ser magro. Porque, enfim, também não é. E não é. É o natural, mas é porque a gente não tinha comida. Então, o nosso corpo é programado para economizar energia, porque a gente não sabe quando vai ter. Então, enfim. A questão é que não é, a gente dá como se fosse uma coisa que sempre existiu e tudo mais, e é completamente cultural. Não, é 100% cultural. E o segundo ponto, que me preocupa bastante nisso, é como isso é uma forma de controle social das mulheres. É uma forma bem sutil, porém eficaz. Porque o tempo e o dinheiro e a energia que uma mulher investe, se ela se preocupar com tudo que dizem que é pra gente se preocupar em relação à beleza, em depilar todos os pelos do seu corpo, e assim, crescem pelos nas mulheres em todos os lugares que crescem nos homens, então são vários. Só barba que é mais difícil, não é? Em algumas mulheres também cresce, mas é mais raro, né? Sim. Mas de resto, tem pelo do dedão do pé até a cabeça, né? Então, se ela se preocupar em depilar todos os pelos do corpo, praticamente, em ser magra, porém ter peito ao mesmo tempo, e ter bunda, e a coxa não pode ser muito fina, mas tem que ter um buraco no meio, e não sei o quê. E se preocupar com, enfim, em se maquiar todos os dias, em ter o cabelo de determinada forma, em estar sempre com adereços, em estar sempre com a unha feita, porque senão é sinal de desleixo. Eu ouvi isso a vida inteira. Se ela fizer tudo isso, o tempo que ela gasta, o dinheiro que ela gasta, a energia que ela gasta, são bem grandes. Sim. Porque só pra fazer o que é manutenção básica, higiene básica do ser humano, assim, que é tipo cortar o cabelo de vez em quando, cortar unhas, aparar pelos, enfim, coisas assim, já vai uma partezinha da semana que na sociedade atual é um pouquinho, algumas horas na semana que na sociedade atual a gente não tem tanto, assim, né? E se você for fazer tudo isso, é um investimento de tempo, energia e dinheiro que poderiam ser gastos em muitas outras coisas, que poderiam ser gastos em educação, que poderiam ser gastos lazer, que também é importante, que é importante inclusive para você refletir, pensar, conseguir criar coisas, e que poderiam ser gastos em mobilização para mudar coisas, que poderiam ser gastos em uma série de coisas que, para quem não sofre esse tipo de pressão, como a maioria dos homens... Todos os homens. Eles podem até fazer, mas eles podem fazer, exatamente. Para todos os homens que não fazem isso, podem ser gastos nisso.
Então, é uma forma de controle também. Manter a gente sempre preocupada com isso, sempre se achando, se olhando e vendo algum defeito, sempre comentando o defeito das outras e se comparando e, sabe, é uma forma de te manter presa a esse universo que desvia a sua atenção de coisas mais importantes e coisas que estão te oprimindo e soluções que você poderia ajudar a propor. Não, isso que você falou do lazer agora, eu até tenho um exemplo que aconteceu esse fim de semana comigo. Uma namorada de um amigo meu não veio no meu aniversário, porque eles iam ter um casamento mais tarde e ela tinha que começar a se arrumar. O casamento é o clássico, né? Porque enquanto é isso. Ele só ia colocar um terno e acabou. Esse é o clássico. A festa formal é um grande evento para todas as mulheres convidadas, sabe? Você vai numa festa formal que você nem queria ir, mas enfim, tem alguma obrigação social de ir. E isso tem que ser planejado com meses de antecedência. Porque, em geral, as pessoas acham que tem que fazer cabelo e maquiagem no salão. Eu nunca faço, mas eu percebi que eu tava meio destoando no último casamento que eu fui, porque eu não fiz. Você tem que ter um vestido diferente, que é um vestido de festa. Sim. E ele não pode ser o mesmo em todas as festas, como os homens fazem com seu terno. Então, você sempre tem que ter um vestido novo, e vestido de festa é caríssimo. Caríssimo. Sim. E aí você tem que ir atrás disso. Você tem que ter o sapato e a bolsa de festa, que não são sapatos e bolsas normais, geralmente, que combinem com isso. Tem que se preocupar, porque geralmente esses vestidos são de calor, e se a festa for no frio, como é que você vai fazer, e blá, 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 blá. Tem toda uma preparação em torno disso só para ser convidada. Você não é nada na festa. Você só vai estar sentada ali no banco da igreja. É verdade. E tem toda uma preparação só para ir a essa festa. A noiva, então, ela tem um ano de preparação. Sim. E ela tem provas de maquiagem, ela tem provas de cabelo, ela tem provas de vestido. Ela tem milhares de provas e coisas, e no dia tem o dia da noiva, que parece um negócio super legal, porque ela vai ser paparicada, mas é uma merda, né? Quer dizer, desculpa, as pessoas podem gostar. Tem gente que gosta. Pode até ser legal, vai ter massagem, adoro massagem e tudo mais. Mas é isso, você vai passar o seu dia inteiro em torno de se arrumar para aquele dia, para estar bonita nas fotos. E o noivo, ele vai achar que ele fez muito porque ele fez a barba. Sim. E colocou um terno, que eu duvido que ele tenha feito 5 provas do terno. Ah, não. Cara, eu tenho beleza aqui, lógico, um terno de casamento, se você é o noivo, ok, é diferente. Mas assim, eu uso o mesmo terno em todos os casamentos tem 2 anos. Eu comprei um, eu usava o mesmo anteriormente, antes desse. Comprei um novo e eu vou usar ele até o dia que ele durar. Porque tá bom, tá bacana. Exato. É só aquilo que precisa. É sempre assim. Então, acho que é uma disparidade muito grande. E é isso. Enquanto vocês estavam se divertindo, a menina estava se arrumando para um casamento. Sim. E outra coisa que eu acho muito doida é como, por exemplo, é normalizado o homem sem maquiagem, por exemplo. E o quanto uma mulher sem maquiagem, as pessoas normalmente perguntam se ela tá doente. Sim. Não sei se provavelmente já deve ter passado por isso, assim, tal. Eu lembro que eu falei isso uma vez na vida, assim. Na hora que a pessoa respondeu, assim, falou, pô, só vim sem maquiagem. Aí eu dei uma tocada, assim, e falei, né, eu acho que é só o rosto normal das pessoas e tá ok. Que é outra coisa que eu já ouvi muitas vezes também, que é sinal de desleixo. Em certos empregos, as mulheres são obrigadas a usar maquiagem. Sim. Porque é como se fosse higiene pessoal, entendeu? Sim. Tem que estar maquiada, porque senão é sinal de desleixo. Mas nenhum homem tá maquiado na loja. Nenhum homem tá maquiado na empresa. Então por que é desleixo? Eu acho que a gente até tem começado a falar hoje em dia em desconstruir esses padrões, né? Tá ficando até meio clichê essa coisa de desconstruir padrões. Inclusive, teve aquele caso no outro dia no Twitter, que eu tava te falando, que da menina que postou uma foto sem blusa, sem sutiã, né? No jardim, e alguma legenda do tipo quebrando padrões. E aí gerou toda uma polêmica, porque as pessoas começaram quebrando que padrões, minha filha? Porque ela era branca, magra, cinturada, com peitão, nova, com cabelo liso, longo. Então, que padrões ela estava quebrando? O padrão de usar roupas?
Mas esse padrão a gente não pode quebrar, porque é contra a lei, inclusive. Quer dizer, até onde eu entendo, né? Um advogado pode explicar melhor, mas entendo eu que você pode ser preso por atentado ao pudor se você, de fato, viver o seu dia a dia andando sem roupas por aí, não for só uma foto que você tirou no seu jardim. E eu vejo isso acontecendo muito com meninas novinhas no Twitter, que é a minha única rede social agora, né? Mas eu via também no Facebook antes de eu sair, de achar que postar fotos nua ou seminua ou alguma coisa assim é uma forma de empoderamento. Conheço muita gente também que odeia o termo empoderamento porque acha que ele está muito aliado a esse feminismo mais liberal. Eu conheço gente que não gosta do termo empoderamento porque ficou muito associado a essa questão do feminismo liberal, de um entendimento um pouco superficial de empoderamento. Eu não sou assim não levo tudo tão a ferro e fogo, eu não acho que o termo empoderamento seja um problema, até porque a primeira vez que eu tomei contato com esse termo foi quando eu ainda trabalhava na área da saúde, eu ainda estudava, na verdade, e era uma questão de participação popular na promoção da saúde. Então, empoderar as comunidades vulneráveis era dar ferramentas para que essas pessoas que não podiam nada, que estavam numa situação de não poder fazer nada em relação à sua própria insegurança alimentar, em relação a não ter alimento suficiente em determinadas épocas do ano, era dar recursos para que elas pudessem fazer algo por si próprias, pudessem correr atrás disso de alguma forma, que não fosse esperando a boa vontade de cair um governo que se importasse com elas, né? E, então, eu acho que empoderamento é um termo importante, é um conceito importante, mas isso que está se chamando de empoderamento hoje em dia realmente é um pouco problemático, porque a gente teve uma cooptação disso, por exemplo, por marcas de roupa, por empresas diversas. E essa imagem eu acho que o empoderamento, a mulher empoderada, virou uma coisa, um sinônimo de uma mulher autoconfiante, ou que aparenta uma autoconfiança. E eu acho que a autoconfiança faz parte do empoderamento, assim como fazem parte dos mecanismos de controle tirar a nossa autoconfiança para que a gente esteja sempre insegura e buscando uma aprovação externa e modos de se conformar ao padrão. Sim. Então, acho que faz algum sentido, acho que a autoconfiança é um componente, mas ela não basta. Eu acho que, principalmente, uma questão de usar a imagem do corpo ou da sexualidade como empoderamento tem um certo revés. No fim das contas, é isso que sempre fizeram com a gente. Então, ser uma mulher sem roupa... Ser uma mulher sem roupa é muito louco, né? Você é sem roupa. Mas, assim, uma foto de uma mulher sem roupa, uma foto de uma mulher em uma pose sensual... Eu entendo que há uma diferença entre ter o olhar masculino, entre ser um cartaz de propaganda de cerveja e ser uma coisa feita pela própria mulher e ela é dona do seu corpo e ela expõe como ela bem entende. Eu entendo isso e defendo isso. Porém, eu também acho que não é a estratégia mais eficaz. Eu também acho que você está fazendo um feminismo que o homem gosta, assim, sabe? Então, porque se a mensagem que você tá passando não tá sendo entregue da forma como você esperava, tipo, qual é a efetividade disso no final? E não é que a gente... um pouco das respostas, não é que assim... Não é querendo culpar a pessoa. Então, por exemplo, essa menina tinha um monte de replies que eram homens falando, tipo, desse feminismo eu gosto, esse feminismo eu apoio. Ou falando algumas coisas X, ou elogiando, ou enfim, falando qualquer coisa dos peitos dela. E aí tinha gente defendendo ela e falando, esse monte de macho escroto respondendo asneira aqui. De fato, era um monte de macho escroto respondendo asneira aí. Mas eu acho que as respostas, o tipo de apoio que a gente recebe às coisas, às vezes também é um certo medidor de qual é a efetividade do que a gente está fazendo. Sim. Eu lembro que em 2013, na época dos protestos e tudo mais, contra o aumento da passagem, houve um engajamento de pessoas que nunca se importaram com movimentos sociais, né, antes,
E eu tava achando isso tudo muito benéfico. E acho que, num geral, as pessoas estavam achando benéfico. Sim. E aí chegou num ponto em que as pessoas de esquerda começaram a se incomodar. Acho que lá pelo 3º ato. Que começaram a ver muita gente tirando selfie, e umas pessoas com umas bandeiras esquisitas, e umas pessoas pedindo pra não ter partido, e tudo aquilo, né? E aí eu vi muita gente de esquerda reclamando muito disso. E eu fiquei irritada, porque eu achei que as pessoas estavam reclamando de finalmente essa parcela da população ter se mobilizado com alguma coisa. E aí eu fiz um post no Facebook na época falando isso. Tipo, vocês sempre falam que as pessoas não se mobilizam, e aí quando elas se mobilizam, vocês reclamam. E tem que ser do jeito que elas querem ainda. Né? Só que esse post foi curtido majoritariamente por pessoas de direita e isentonas. E aí eu fiquei meio assim, né? Falei, estranho, mas tudo bem, é porque a esquerda não quer fazer autocrítica. A famosíssima autocrítica da esquerda. Então deve ser isso. Mas fiquei um pouco com a pulga atrás da orelha, né? Tipo, não esperava que essas pessoas concordassem comigo. E aí hoje eu vejo o que é o resultado, o que foi o resultado desses atos de 2013 e desse tipo de mobilização das pessoas, e aí eu entendo e eu falo, tá vendo, eles estavam certos. Eu não sei, enfim, não foge um pouco do tema aqui, mas assim, não vou entrar nem no mérito de 2013 e tudo mais. Eu acho que o único parênteses que eu faria é que assim, eu acho que a coisa não foi espontânea, não é como as pessoas estavam se manifestando, é como elas foram cooptadas a se manifestar. Sim, claro. Depois a gente viu como é que a coisa não foi, um negócio, um movimento espontâneo, teve muita gente por trás, muita gente organizando coisas pra elas ficarem daquele jeito, então assim... Sim. E principalmente se aproveitar desse fato de que não haviam lideranças, né, para estabelecer uma liderança, de que não haviam bandeiras para então impor certas bandeiras, né, eu acho que tem muito disso. Mas eu acho que, então o que eu quis dizer assim foi que às vezes o tipo de resposta que você recebe também dá uma dica de que você não tá exatamente, você tá agradando as pessoas que talvez você não quisesse agradar, assim. E que agradar elas não é simplesmente uma preferência, é tipo, você não está indo contra o tipo de opressão que elas defendem. Certo, mas aí uma dúvida que eu tenho nesse caso, por exemplo, não das manifestações, mas no caso da foto da menina. Até que ponto você tem que agradar um homem? Tipo, agradar um homem, você ter uma resposta que fosse diferente seria o ideal. E não só as respostas positivas de todas as mulheres que estavam ali. Então, mas a questão é que não tinha muitas respostas positivas de mulheres. As respostas que eu vi de mulheres tinham algumas defendendo a menina. Podem ser amigas dela, podem não ser, podem ser estranhas. Tinha muitas mulheres tentando falar isso, às vezes de uma forma um pouco ríspida também, né? Do tipo, olha o que você está fazendo, olha as respostas, o que você está fazendo é só dando material para punheta, que é uma resposta bem escrota. Mas, enfim, acho que eu não lembro de outras respostas, porque essa me marcou mais porque era mais escrota, né? Mas as respostas de mulheres que eu vi esse post iam mais nessa linha. De isso não é exatamente, você não está quebrando padrão nenhum, você está dentro de todos os padrões, o que você está fazendo não é revolucionário e tudo mais. E aí eu já vi algumas coisas, não sei se eu posso chamar assim, mas num movimento gordo, por assim dizer, que vão um pouco nesse sentido dessa crítica também. Eu acho que eu tenho sentimentos conflitantes em relação a isso. Então, há muito tempo atrás eu estudava essa questão dos transtornos alimentares, antes das pessoas de se tornar mais mainstream, falar de ditadura da beleza, padrões de beleza, gordofobia e tudo mais. Eu estava estudando isso e achava muito importante. E aí começaram a surgir algumas coisas do tipo, 4 atrizes da Globo indo à praia, acho que era alguma coisa hashtag sem canga, alguma coisa assim. E aí, tipo, uma foto de 4 atrizes gordas jogando a canga pra cima, que eu achei legal, porque é isso, porque é como se a mulher gorda não pudesse ir à praia, né? Ela não pudesse frequentar a praia porque ela está agredindo os outros sendo gorda e existindo lá. E aí eu acho que é interessante, aí foram começando a mostrar modelos plus size, que já tem também o problema porque elas, na verdade, em geral, são modelos normais, assim. Muito, cara. Não querendo dizer que existe um normal e um anormal, mas assim, elas são modelos que são pessoas médias. Pronto.
Elas não são mulheres pequenininhas, elas não são mulheres grandes, elas são mulheres médias, com proporções médias, assim, da população. E eu já vi modelos plus size, assim, que eu não sei se eu conseguiria chamar a pessoa de gorda. Não tem. A maioria não conseguiria. Ela no conceito de gorda, assim. Não conseguiria. A maioria, na verdade, quando você vê, às vezes sai o nome dela, o manequim e tal. O manequim dela não é o manequim de loja plus size. O manequim dela é manequim de loja normal. É só porque ela não veste 38. Ela não é magérrima. Ela é, tipo, do meu tamanho, assim. Ela é uma pessoa que veste, sei lá, um 40, 42. Às vezes um 44, que ainda é manequim de loja normal. Sim. Se você for numa loja plus size... não tão tranquilamente assim também. Porque o GG da loja normal, às vezes, é bem pequeno. Mas... se você for numa loja plus size, o tamanho começa no 46, ou no 48, ou às vezes no 50. Então, assim, elas não são plus size. E é também uma forma esquisita de promover o plus size com pessoas que não são plus size. Então, mesmo dentro do modelo delas, elas estão excluídas. Quem está mostrando as roupas que você finalmente pode comprar para você, na verdade, não veste o seu tamanho. E mesmo o manequim físico que você vai ver na loja... plus size, ele também é um manequim. Ele é um manequim bem mais larguinho do que o manequim magérrimo da loja normal, por assim dizer. E só que ele também não é um manequim de tamanho 50. E aí você vai olhar atrás e as roupas estão todas presas com 1000 alfinetes atrás, porque aquela roupa não serve, os tamanhos deles não servem naquele manequim, eles são grandes demais. E aí começou essa coisa de enaltecer modelos plus size, mostrar a mulher supostamente gorda, mas um determinado tipo de gorda que às vezes nem é gorda, mas enfim. Mostrar uma mulher não magra como sensual. Isso é importante em certa parte, porque a mulher que não é padrão é vista como não sensual. Então você está negando isso a ela. Porém, o que agora tem se questionado agora tem muita gorda fazendo ensaio sensual, tem um foco grande, o maior foco se deu nessa questão de, tipo, a gorda também pode ser sexy. E é tipo, então, eu não tô falando porque eu não é meu local de fala, por assim dizer, mas as críticas que eu já vi de algumas pessoas, de algumas mulheres gordas, era isso. A gente já é fetichizada por uma parcela da população. O que a gente está buscando é se posicionar apenas como objeto sexual, é o direito de ser objeto sexual. Então, isso é uma coisa legal para se almejar, ou isso é aí que deve parar, é aí que a gente deve se concentrar, sabe? E eu sinto, enfim, eu tô falando do movimento gordo, que eu nem sei, desculpa se for ofensivo, eu não sei porque eu tô falando movimento gordo, acho que é porque eu pensei em todos os movimentos punk, movimento feminista, enfim. Sim. Mas o movimento de pessoas gordas, sei lá. Eu acho que até normalizaram a palavra. Eu acho que dentro dessa questão aí, uma galera tava falando, tipo, não tem problema, não deve ser um xingamento. Ah, sim, não, o gordo sim. Gordo, e é gordo mesmo. Sim, porque gordo é só igual magro não é um xingamento. Exato. Mas eu digo, eu não sei se o movimento pode ser chamado de movimento gordo. Mas, enfim, eu desviei um pouco para isso, mas o que eu queria dizer é isso, que ocupar um espaço ou sentir que está exercendo alguma forma de empoderamento através da sexualidade é um pouco ineficaz, porque esse é o espaço que sempre reservou-se para a mulher, né? O único espaço da mulher na mídia sempre foi esse, do objeto sexual. E, inclusive, se você pensar em quem as menininhas da nossa geração queriam ser quando crescessem, provavelmente era alguma mulher que dançava na TV, ou alguma moça que era bonita, enfim, é sempre alguém que é conhecida pela beleza, né? E os ídolos dos meninos não, eles são conhecidos pelas suas habilidades. E isso molda os nossos objetivos, de certa forma. E aí eu acho que eu acho que está se mudando um pouco isso nas novas gerações, até porque os filmes são um pouco diferentes para as crianças,
as personagens femininas não são só bonitas e bondosas, né, e ficam a perigo e tudo mais, mas eu acho que a nossa geração ainda tem uma tendência a procurar ídolos dessa forma, inclusive o pessoal mais progressista, assim. Então, vi muita gente decepcionada com a Valesca Popozuda, porque ela fez um vídeo lá apoiando aquele maquiador bolsominion lá. Sim. E eu não entendi essa decepção, porque as pessoas colocaram a Valesca numa posição de diva empoderada, feminista, amiga dos LGBT, que ela nunca demonstrou, assim. Claro, ela passou a demonstrar depois que colocaram ela nessa posição. E acho que isso acontece com outras divas pop, né? Então, olha só, estão querendo que você seja a voz feminista, estão querendo que você seja aliado dos LGBT, então faz uma foto aqui com maiô de arco-íris, faz uma foto aqui com escrito feminista atrás, enfim, faz uma foto com o punho em riste. E aí elas começam a performar esse papel, mas não era uma coisa delas. Então você acha que a Valesca Popozuda, que é uma mulher que mudou todo o corpo dela, da cabeça aos pés, tipo, da cor do cabelo, a cor dos olhos, colocou silicone na bunda, se eu não me engano, é uma mulher feminista? Ou era uma mulher feminista? É uma pessoa que fez de tudo para se conformar ao padrão, para ser um objeto sexual masculino, que veio de um grupo chamado Gaiola das Popozudas. Tipo, as mulheres estão em gaiolas porque elas são popozudas. Por que vocês acharam que essa mulher era feminista, sabe? Só porque ela tem uma música falando da porra da buceta é minha? E aí você entra numa questão, tá, realmente, é importante dizer que a porra da buceta é minha, mas para algumas mulheres isso nunca foi uma grande questão. Acho que essa questão da mulher, da necessidade de ser casta, é uma questão muito da mulher burguesa. Sim. E não que nós sejamos burgueses, assim, tipo, né, a classe média não é burguesa, isso é um conceito errado também, porque a classe média não detém meios de produção, ela vende a força do seu trabalho. Mas a gente herda valores burgueses que nem são nossos. E para muitas mulheres a sexualidade sempre foi uma coisa um pouco mais natural e a única forma de se expressar. Não, eu acho disso que você falou, assim, por exemplo, tem uma questão que as pessoas estão colocando agora que você falou e tal, que até deram um nome, na verdade, né? Que é o negócio do Pink Money. Ah, sim. Que aí, tipo, não é só mais uma coisa que falar, faz isso daqui e dá certo. O negócio virou efetivamente uma estratégia de mercado, assim, a gente precisa fazer isso porque existe um mercado consumidor muito forte, sim, principalmente de música pop, entre os gays, principalmente. Sim. E você precisa ganhar esse público aí, é um público engajado, é um público que vai lá e vai efetivamente, vai fazer MMC, ou vai fazer geek, vai fazer de tudo, e vai te endeusar e tudo mais, o que um público comum, vamos dizer, talvez hétero, não faria. Não teria essa paixão toda, vamos dizer. E ainda mais num ritmo como o funk, que ainda sofre preconceito das camadas mais altas, né? E do homem hétero rock wins. Então acho que é um público que realmente é um gênero que, por mais que ele esteja moldado, uma parte dele esteja moldado a agradar a classe média, por mais que ele tenha mudado bastante, ainda enfrentava nessa época que se endeusou a Valesca Popozuda vários preconceitos. Então valia a pena investir nisso. E o Pink Money acho que também é um conceito que tem se popularizado nos últimos tempos, mas ele é um conceito bem antigo mesmo, né? Tem um texto, eu sempre falo isso para as pessoas, tem um texto de um teórico chamado Alan Sinfield, acho que é, cujo nome eu esqueci, no qual ele fala sobre como a inclusão do gay, e aí eu vou dizer o gay mesmo, o homem, se deu pelo consumo. Quando o mercado percebeu que o homem gay daquela época era um homem que em geral estava na Inglaterra, isso, né? Eram publicitários, não eram necessariamente operários, eram um trabalhador que ganhava melhor, mais bem remunerado,
Na época não podia adotar filhos, então eram pessoas com uma renda disponível muito grande e era um público que estava sendo excluído das outras formas de publicidade. Então focar nesse público foi uma forma de fazer ele se sentir incluso e ganhar dinheiro com isso. E aí ele explica melhor, dá exemplos, fala detalhadamente de um comercial de calça jeans da Levi's que focava num homem abrindo a calça que tinha vários botões internos, abrindo aos poucos. E enfim, teve um apelo grande para o público gay e de como só a partir disso, dessa descoberta da publicidade de que o homem gay dava dinheiro, que o gay foi começando a ser aceito em alguns espaços da sociedade. E aí a gente também vê, né, uma aceitação, de novo, pela questão monetária e pela sexualização. Sim. E aí ele, inclusive, no final do texto, ele fala que a aceitação das lésbicas é muito mais difícil e você não vê coisas focadas para lésbicas no mercado. E esse texto que ele escreveu é bem antigo, não lembro mais de que ano era. Mas ele estava falando mais de uma situação dos anos 80, assim. Mas até hoje, você vê muita publicidade voltada para gays, gírias gays, divas pop que são, enfim, muito associadas ao homem gay. E para as lésbicas a gente não vê muita coisa. E aí ele fala, né? A mulher lésbica, ela é mulher. Então ela não tem essa renda disponível, ela não é bem remunerada. Mesmo que ela não gaste com filhos, ela não é bem remunerada, ainda mais naquela época. Ela não é um público tão atrativo assim quanto o homem gay. Ela não tem a mesma liberdade de se expressar que um homem gay. É muito, muito diferente. E até hoje, né? Mesmo agora que a gente vê alguma visibilidade maior para as lésbicas, ainda assim, o foco das ações publicitárias não são elas. E o foco dessas divas não são elas também. Então, enfim, só pra dizer que porque você puxou a questão do Pink Money, tem isso também. E na escala do privilégio, né, tipo, as mulheres lésbicas estão muito abaixo até primeiro as mulheres lésbicas estão abaixo das mulheres, que estão abaixo dos homens mulheres gays. Hétero. Das mulheres hétero, dos homens gays, e aí depois vem os homens, vamos dizer, colocando esses quadros. Os homens hétero. Embaixo de todos esses. Assim. Sim, e aí os bi nem estão aí porque eles não existem, né? Porque é a invisibilidade dos bis, né? Mas, da mesma forma que já há algum tempo vinha se lucrando com o Pink Money, agora o que o feminismo virou mais mainstream, agora a gente tem todo um mercado voltado para o feminismo. Então, na época em que eu ainda tinha Facebook, eu fazia parte de alguns grupos, que não era nem assim grupo feminista, mas alguns grupos com viés mais feminista, de contracepção não hormonal, coisas assim. Eu recebia muito anúncio de camiseta escrito Girl Power, de camiseta da Frida Kahlo, de, sei lá, coisas assim, sabe? Teoricamente feministas. Iconezinhos feministas, sabe? Todo um imaginário do que é ser feminista. E é lógico que as pessoas estão se aproveitando disso. E eu falei muito do funk porque a gente estava falando da Valesca, porque teve essa questão da decepção com a Valesca, né? Que também acho que teve com a Anitta e tudo mais. Mas é uma coisa que a gente vê nas divas pop em geral. Então a Beyoncé é tida como feminista, eu também nunca entendi porquê. Adoro a Beyoncé, é uma cantora maravilhosa, dança muito bem. Gostava de Destiny's Child quando eu era adolescente, tenho um grande apego emocional a isso. Mas eu nunca achei em momento nenhum ela feminista. E aí entra uma questão de tanto que se entende que ela é poderosa, porque ela é sexy, certo. E também porque ela é muito rica. E essa coisa do feminismo mais liberal, vai dar uma treta isso, né? Essa coisa do feminismo mais liberal também entende que riqueza é uma forma de empoderamento. De fato, riqueza é uma forma de poder. Mas eu não sei se é uma forma de empoderamento. E se é algo que a gente almeje. E se faz sentido a gente admirar uma mulher porque ela é rica.
É porque eu acho que tem uma questão aí por trás também do fato dela ser negra e, tipo, você ter pessoas negras com dinheiro é verdade. E com poder é afrontoso, assim. Não, é verdade. A Beyoncé tem uma questão extra que é a Beyoncé ser negra. Então, acho que realmente tem uma questão que é ser negro não era... Ser rico não era uma coisa permitida a pessoas negras antes. Então, tudo bem, tem isso também. Mas eu também acho que a Beyoncé não é muito vista como negra. A gente esquece que a Beyoncé é negra. Teve até um vídeo, você lembra disso? Do Saturday Night Live, o dia quando ela lançou o Lemonade, que era um grande clipe, né, de um álbum inteiro, com uma pegada mais de voltar às raízes negras. E aí o vídeo do Saturday Night Live era o dia em que os americanos descobriram que a Beyoncé era negra, alguma coisa assim, né? Porque era isso, porque a gente não via ela muito pelo viés de ser uma mulher negra, era o viés de ser uma mulher gostosa, de ser uma mulher que canta muito, de ser uma diva pop. E acho que dentro de ser uma diva pop americana, as mulheres negras não era uma grande novidade ser negra também. A gente já teve outras divas pop que eram negras também no passado, a própria Diana Ross. Sim, sim. Então acho que não, talvez por isso não chame tanto atenção, mas de fato, realmente é uma outra questão quando uma mulher rica é negra. Mas eu acho que ela é mais admirada por ser simplesmente uma mulher rica do que por ser uma mulher negra rica. E é uma coisa mais recente essa questão da questão do empoderamento ficar claro no discurso, assim, dela. Não era uma coisa que estava ali sendo representada de forma literal, vamos dizer, por exemplo. Era uma coisa mais que você poderia falar que, na época do Destiny's Child, de falar que era uma survivor e tal, não sei o que, você pode falar implicitamente, beleza, mas não estava no discurso. Tava nas letras e ok, mas não era uma coisa que estava ali explícita, a palavra que eu queria usar. Eu nem sei se o Survivor tinha esse teor que a gente acha que ele tem, né? Porque acho que é muito legal. Eu não gosto muito de Clarice Falcão, mas eu gosto daquele clipe que ela fez com I'm a Survivor. E eu acho que ele dá essa conotação. E eu acho que é uma conotação que as pessoas já entendiam na música da Destiny's Child. Tudo bem, isso é importante. Mas é uma música que, na verdade, elas fizeram para a membro que saiu do Destiny's Child, né? Era isso, na verdade era uma treta da banda. Eu esqueci o nome da mulher. Ela saiu, e aí ela saiu tretada e falou do tipo, sabe, vocês não vão a lugar nenhum sem mim, sabe, do tipo. E se você olhar a letra, na verdade a letra é isso, porque elas falam alguma coisa tipo, alguma coisa, você falou que eu não seria nada sem você, mas olha só eu aqui vendendo 10 mil discos, alguma coisa do tipo. Então, não era exatamente uma questão de empoderamento, era meio, olha só, a gente não precisava de você. E aí elas gravaram pro As Panteras aquela música Independent Women. Eu gostava muito quando eu era adolescente. E aí é legal, fala de mulheres independentes e tudo mais, mas a letra também é toda focada numa independência financeira, que é importante porque no mundo em que a gente vive, sem independência financeira, você não tem independência nenhuma, né? Se você depende do seu marido ou do seu pai, você vai ser subjugada muito facilmente. Mas é só esse tipo de independência, né? Então a letra é: o sapato no meu pé fui eu que comprei, as roupas que eu tô vestindo fui eu que comprei, o carro que eu tô dirigindo fui eu que comprei. É focado apenas nisso. Então acho que sempre foi essa visão da mulher que é forte porque ela é rica, porque ela conseguiu dinheiro para se sustentar e ter muito mais do que o próprio sustento, né? E ter tudo isso. E aí eu lembro, enfim, a gente falou um pouco daquela declaração que eu fiquei horrorizada, não sabia disso, das Spice Girls da Jerry Halliwell, que falou que elas, enfim, a Thatcher era a primeira Spice Girl e era o modelo delas e tudo mais. E assim, talvez elas só sejam pessoas, ou a Jerry tenha falado em nome de todo mundo, nem seja o caso de todas, só sejam pessoas conservadoras, sei lá. Ou às vezes é isso, é uma questão, uma ideia de que a Thatcher era uma mulher forte, porque ela ocupou a maior posição de poder do Reino Unido.
E daí que ela acabou com a vida de várias mulheres trabalhadoras e colocou elas de volta na cozinha, sabe? Mas ela em si tinha muito poder. Então, enfim, eu acho que a gente tem umas questões de endeusar divas pop, ou enfim, outras pessoas, ou marcas, né? Ficar apoiando marca, subindo hashtag de marca, achando que a marca tá fazendo um grande favor pra gente, porque elas estão só se aproveitando da onda pra lucrar. Porque empresas querem ganhar dinheiro. Exato, exatamente. Se aquilo der dinheiro pra elas... Elas vão fazer. Então, a empresa que, enfim, vende, apoia o Bolsonaro, também faz a camiseta escrito Girl Power, porque vai vender. Então, exato. Ele não tá nem aí pra isso. Talvez eu irrite algumas pessoas com isso, acho que são questões um pouco polêmicas. Mas, e eu não gosto não quero fazer coro com, geralmente homens, mas pessoas em geral que tentam desqualificar a luta alheia, que são sommeliers de movimento ou de militância e que tentam colocar questões identitárias como menores do que outras. O que eu quero dizer... Não é que nada disso não seja importante, é só que a gente precisa ir um pouco além disso. E às vezes eu fico com um pouco de medo de essas pautas terem sido cooptadas de uma forma que as pessoas se dão por satisfeitas em se ver representadas numa propaganda, em poder comprar uma camiseta da Frida Kahlo, em ter uma discussão feminista num programa da Globo. Eu acho que tudo isso é importante, tudo isso chega em pessoas que não chegava antes, tudo isso desmistifica essas questões, mas a gente precisa ir mais além disso, porque isso em si não é empoderamento. Uma estética empoderada não é empoderamento. Então, isso tudo é importante, mas a gente precisa pensar além disso e não endeusar marcas e pessoas, que nunca dá certo isso. Então, queria agradecer a sua presença aqui mais uma vez, Cris. Eu que agradeço o convite. Peço desculpa pelas interrupções dos aviões. Obviamente, culpa sua. Lógico. Foi você que escolheu fazer um aeroporto aqui. Exato. Quem escolheu morar aqui fui eu. É verdade, essa culpa foi sua mesmo. Inclusive, agora já temos alguns minutos sem aviões. Porque acabou o programa. Exato. Mas é isso. Saiba que você é sempre bem-vinda e... Muito obrigada. Sempre que surgirem oportunidades, vou alugar seu tempo aí. Ok, eu tento chegar no horário com menos aviões para não interromper tanto a linha de raciocínio e ficar um pouco mais fluido e natural. Justo, fechado então. Tchau, tchau. Tchau.